coisas pra dizer e agradecer. Então eu sou cantar a um novo cântico em meus lábios. É impossível me conter. Tantas coisas pra dizer e agradecer. Então eu sou cantar glória a ti, aleluia, aleluia, glória a ti, glória a ti, aleluia, aleluia, glória a ti. Deixa o louvor encher tua vida, deixa Jesus tomar teu ser. É tão fácil de cantar essa canção. Comece então a louvar. Deixa o louvor encher tua vida, deixa Jesus tomar teu ser. É tão fácil de cantar essa canção. Comece então a louvar. Glória a ti, aleluia, aleluia, glória a ti, glória a ti, aleluia, aleluia, glória a ti, glória a ti, aleluia, aleluia, glória a ti, glória a ti, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória a ti, Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto do teu altar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto do teu altar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Não consigo parar, quero te adorar. Não
consigo parar, quero te exaltar. Não consigo parar, Senhor, quero te abraçar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Olá, boa noite. Quero primeiramente agradecer este tempo que você está compartilhando comigo. Me permitem me apresentar. Meu nome é Eduardo, eu faço parte do Corpo de Cristo aqui na Primeira Igreja Presbiteriana Independente em Diadema. E quero compartilhar daquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar contigo nessa noite. Queria pedir para que você abrisse seu coração para que Deus pudesse ministrar da parte dele ao seu coração, amém? Aquilo que o tema sobre o qual nós iremos tratar nessa noite, uma porção da palavra de Deus, eu tomei a liberdade de colocar um tema, e esse tema é o que Deus tem colocado em suas mãos. O texto base para a palavra se encontra lá em 1 Coríntios 12, do 19 ao 26. Se você tiver a sua Bíblia, tenha liberdade de usá-la, ou acompanhe a palavra. Diz assim a palavra de Deus: se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer à mão: eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Até aqui. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pelo dom da vida, Pai. Obrigado pela Tua presença em nós, através de nós. Queremos colocar agora diante de Ti, pedindo que o Senhor venha falar conosco, Deus. Que o Senhor venha me diminuir. Pai, mata, Deus, a minha carne, de forma que o meu espírito seja vivificado e o Senhor possa falar através de mim. Ministra o propósito para qual essa palavra será lançada, Deus, e que ela alcance, Deus, aquilo que o Senhor quer que ela alcance. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, vamos falar um pouco do texto. Nesse texto, nós vemos a igreja de Corinto vivendo uma situação difícil. Ali tinha inveja, tinha partidarismo, tinha comportamento pecaminoso, e isso estava dividindo aquela igreja. A igreja estava vivendo uma situação bem difícil, e aqui nós vemos Paulo descrevendo a igreja como um corpo, né? Onde num corpo existem muitos membros, existem os membros ditos mais importantes, mais visíveis, mas existem membros também que não são tão importantes, que não aparecem tanto. Porém, dentro dessa divisão do corpo, a palavra fala que os mais pequenos, os menos honrosos, devem ser tratados de igual maneira, eles têm a honra deles, né? E aqui na igreja de Corinto, parece que era isso que estava acontecendo. Eles achavam que aqueles que não necessitavam aparecer, aqueles que não tinham uma posição de destaque, poderiam ficar de lado. E eles estavam pecando com isso. E a igreja estava numa situação bem difícil. Um exemplo de
de corpo com relação a essa questão de ser pequeno, de ser visível ou invisível, é o dedão do pé. Imagine que o seu dedão do pé, por alguma fatalidade, precisasse ser amputado, né? Um acidente, uma doença, e você perca o seu dedão do pé. O fato é que o dedão do pé, ainda que talvez muitos deles, né, o meu mesmo é bastante feio, mas ele é fundamental, porque se você perder o seu dedão do pé, você vai perder o equilíbrio, né? O seu equilíbrio, boa parte dele está voltado pelo seu dedão do pé. Então, assim, você perdeu o dedão do pé e, a partir de agora, você vai ter que aprender a andar novamente, sem ele. E, fatalmente, o seu andar já não vai ser o mesmo, porque você vai estar sem ele. Então é isso, é só um exemplo prático de como funciona uma parte do corpo quando você não a tem. A palavra de Deus, eu queria citar 2 exemplos de homens que se julgavam ter deficiências para cumprir aquilo que Deus colocou na vida deles. Porque a questão não é se você é capaz ou se você tem deficiência. A questão está no seu posicionamento diante daquilo que Deus vai colocar em sua vida, né? Então, o primeiro exemplo é Paulo. Para quem não sabe, Paulo, acredito que a maioria sabe, mas para aqueles que estão ouvindo e não ouviram falar de Paulo ainda, Paulo foi um marco, um ícone assim, no Evangelho. Ele fundou igrejas, fez viagens missionárias, ele é um cara que está relatado em boa parte da Bíblia, né? E lá em 2 Coríntios 10, do 10 ao 11, a palavra vai dizer que Paulo, ele não era uma pessoa que tinha uma narrativa boa de se ouvir, ele não era bom com as palavras. E ainda assim, isso não o impediu, sabe? Ele vai falar ainda mais adiante que ele tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne talvez fosse uma doença, algo que ele carregava que incomodava ele. Mas ainda assim, ele ouviu a voz de Deus, cumpriu o propósito que Deus colocou no coração dele e seguiu mesmo com essa dificuldade. Agora, um outro exemplo que é muito marcante para mim. A vida de Moisés. A palavra fala em Êxodo 4, que Moisés, para quem não conhece também, Moisés foi um homem que foi chamado por Deus para conduzir o povo à terra prometida. Então, ele foi um grande líder. Só que o que é interessante é que quando ele foi chamado, ele ficou em choque, porque a palavra fala que ele tinha alguma dificuldade no falar. Talvez ele fosse gago, ele fosse pesado de voz, de fala, assim que a palavra relata. E ele fala, e ele diz isso. Lá em Êxodo 4 está narrando essa passagem onde ele fala com Deus. Ele fala assim, não, você deve estar enganado, não sou eu tenho dificuldade, eu não sei falar, eu não consigo falar, como que eu vou liderar esse povo? E diante dessa... não diria desculpa, mas diante desse temor dele, desse medo dele diante do chamado do Senhor, o Senhor o responde. E aqui é fantástica a forma como o Senhor responde a ele. O Senhor fala para ele: quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Não sou eu, o Senhor? Então vá, porque eu te capacitarei, eu colocarei as palavras na sua boca. Eu acho fantástico essa resposta do Senhor a ele, porque é isso, Deus te fez, Deus te criou, Deus sabe das suas deficiências, Deus sabe das suas incapacidades, mas quando Ele falar contigo, quando Ele te chamar, se posicione, porque Ele vai prover aquilo que você precisa. E aí talvez você se pergunte, mas então o que Ele fez para Moisés poder conduzir o povo? Ele curou ele, tratou a voz dele? Não, Ele não tratou a voz de Moisés, mas Ele usou o próprio irmão dele, Arão, para estar falando. Ele conduziu, mas ele tinha pessoas, homens de Deus ao lado dele, para estar caminhando com ele e o ajudando nessa caminhada, nessa liderança, né? É isso.
Deus sempre vai trazer a provisão, Deus sempre vai trazer aquilo que você precisa, mas depende do seu posicionamento diante daquilo que Ele falar contigo. Então é isso, não se trata de sua capacidade ou da sua deficiência, mas sim do seu posicionamento diante do propósito que Deus vai colocar no seu coração. E com certeza o propósito que Ele vai colocar no seu coração, aquilo que Ele vai falar contigo, tem a ver com os dons que Ele já colocou nas suas mãos. O que Deus, voltando lá para o título dessa mensagem, o que Deus tem colocado em suas mãos? Sabe, às vezes você acha que o que você tem nas mãos, o que Deus te deu é pouco, mas Deus é simples, Ele age no pouco. A gente não precisa evangelizar a nação inteira, não precisa converter a nação inteira. A gente precisa estar atento, porque o pouco com Deus faz uma diferença. O pouco dentro do propósito de Deus pode promover aquilo que Deus quer que você faça, né? Pode promover a glória de Deus através da sua vida. Não se limite a pensar que o que você tem é pouco, porque é Deus que colocou em suas mãos. Uma outra coisa importante, tratando novamente de corpo, talvez você já teve a oportunidade e o privilégio de ter um encontro com o Senhor e vive um relacionamento íntimo com Deus, sabe? Tem dependência dEle, o Espírito Santo te guia e tal, e você já sabe qual é o seu lugar dentro do corpo. Você já sabe o que Deus colocou nas suas mãos e usa isso para que a igreja, o corpo de Deus, esteja de pé, né? Então, assim, isso é muito bom, mas não se limite a isso, porque a palavra fala que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, e assim o Senhor nos dará. Então não se limite, porque o Senhor, Ele não é limitado, Ele se renova a todo tempo. O Espírito Santo, Ele tem liberdade de agir na sua vida, Ele pode agir da forma como Ele quiser. Não se limite, permita que Deus cumpra a vontade dEle em você. E voltando, talvez você já saiba, né, qual é o seu lugar dentro deste corpo, o que fazer, como fazer. Ou talvez você já tem o Senhor com você, mas ainda tem dúvidas de aonde você está localizado nesse corpo. E isso não é pecado, não é ruim, né? O importante é você reconhecer isso e se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sei onde eu estou, qual é o meu lugar, o que eu devo fazer, sabe? Seja sincero com Ele, porque Ele vai te mostrar o que fazer, sabe? Busque ajuda, busque pessoas que são da sua confiança, que são homens e mulheres de Deus que podem te orientar a se localizar dentro do corpo, porque certamente Deus já colocou um dom na sua vida, se não mais de vários dons, e esses dons não podem ser retidos, esses dons são para a glória do Senhor, você precisa usá-los, seja no corpo do Senhor aqui na IPI de Diadema, ou seja no corpo do Senhor no reino de Deus, porque o reino de Deus não se limita a esta igreja, a igreja vizinha, a igreja lá em Minas Gerais, lá em outro país, sabe? O reino de Deus, ele é constituído por servos de Deus, servas de Deus. Então, se posicione, porque Deus vai te usar, não só aqui, num momento em que você estiver cultuando Deus fisicamente neste templo, mas também aonde você estiver, na sua casa, com os seus vizinhos, na sua família, sabe? São oportunidades que Deus te dá todos os dias, de se posicionar e usar daquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Sabe, um outro fator, talvez você ainda não teve esse privilégio de conhecer a Deus, ou até teve e não se posicionou, porque por vergonha, por medo de ser zombado, sabe, o que eu posso te dizer é que essa é a melhor decisão da sua vida, que ter uma vida com Deus, uma vida pautada em Deus, uma vida plena em Deus, é tudo o que você precisa. Mas se você ainda não conseguiu fazer isso, saiba, Deus já derramou um dom sobre a sua vida, sabe? Você tem um lugar especial no corpo de Cristo. Tira todo o pensamento de inferioridade, que você talvez não é ninguém, que o lugar que você ocupa é nada, é pouco, sabe? Você é fundamental, você é importante dentro do corpo, dentro do reino de Deus. Você é fundamental. Então se posicione. Ainda hoje,
Deus te dá uma oportunidade de se posicionar por Ele, sabe? Então se posicione, aceite Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, porque a partir daí, Deus vai tratar a sua vida, vai te dar uma direção, vai te dar estratégias, e a sua vida nunca mais será a mesma. Não espere, talvez você mesmo já tenha ouvido falar, ou você mesmo já tenha dito, uau, o culto hoje foi uma bênção, estou me sentindo mais leve. Sabe, é uma bênção poder cultuar a Deus. A gente vive um tempo difícil, né, onde a gente está limitado a ir a um culto, a estar aqui neste lugar onde eu estou hoje, junto com o meu irmão Pedro aqui, que está me ajudando. E a gente tem essa necessidade de comunhão, de estar juntos, realmente isso é importante. Mas estar aqui não é necessário para que você acesse a Deus, para que esse peso, que talvez uma palavra de domingo te tire, seja necessário você estar aqui. Você pode fazer isso da sua casa, no seu quarto, sabe? A palavra nos ensina a orar, e ela fala que a gente deve entrar no quarto, fechar a porta e buscar a Deus ali no secreto, sem que ninguém saiba. E ali Deus vai se revelar a você, vai tirar todo o peso, vai tirar o fardo, vai te dar direção, estratégia, te dar ousadia, vai te mostrar o que fazer, onde usar o seu dom, como fazer isso, sabe? Não dependa de um local físico, não dependa de homens para que você possa acessar a Deus. Não existe isso. O seu mediador a Deus é Jesus Cristo, somente Ele. Quando você fala em nome de Jesus, o canal está aberto e você tem acesso a Deus. E a partir daí, Deus fala contigo. Deus te mostra o que fazer, como fazer e aonde fazer. Uma coisa bastante importante. O Evangelho, ele não é um romance. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é poder de Deus para salvar a sua vida. E não um romance. Você não é um ator gospel que vive um período de tempo, dentro de um templo, para ouvir de Deus, para erguer a sua mão, para dobrar os seus joelhos. Não viva uma vida de encenação, viva uma vida de verdade, porque é isso que é o Evangelho. O Evangelho é vivo. Você não é um ator, como eu disse, sabe, de um cenário gospel. Você é um soldado. E o seu general é Cristo. E a guerra que você luta dentro desse contexto é uma guerra onde o inimigo não é carne nem sangue, mas são as hostes espirituais do mal, sabe? Existe uma guerra sendo travada no mundo espiritual que talvez eu e você não vejamos, mas que existe. E nós, como corpo de Cristo, somos chamados como soldados para lutar essa guerra. E como lutamos? Lutamos em oração, lutamos intercedendo, lutamos nos colocando na brecha, sabe? Como igreja que somos, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja ainda continua de pé, não importa que não temos acesso ao templo. Como eu disse, a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, a palavra fala. E cada um de nós, onde quer que estejamos agora nesse momento, formamos esse corpo, e esse corpo está de pé porque é da vontade do Senhor, porque o Senhor tem propósitos nessa igreja. O Senhor há de fazer coisas grandes nessa igreja, o Senhor já está fazendo coisas grandes, ainda que não vejamos. O nosso papel é se posicionar, saber aonde estamos localizados dentro deste corpo, e permitir que Deus use os dons que Ele derramou nas nossas vidas, que colocou em nossas mãos para os propósitos dele. Se posicione, irmão, irmã. Você que ainda não teve esse encontro, se posicione em acertar Jesus na sua vida. Faça parte desse exército de soldados do Senhor, sabe? Permita que você seja a boca de Deus para muitos que não podem falar. Permita que você seja as mãos para muitos que não podem tocar. Permita que você seja os pés para aqueles que não podem ir. Que você seja a provisão para aqueles que não têm. Sabe, é uma infinidade de possibilidades que Deus coloca diante de ti para que você possa ser ferramenta nas mãos dEle, para que você possa usar aquilo que Ele colocou em suas mãos.
Não se limite, não limite Deus, não limite o agir de Deus em ti, não limite aquilo que Ele pode fazer através de você. E é interessante que os propósitos de Deus, eles são eternos, e eles sempre irão se cumprir. Os propósitos dos homens muitas vezes se frustram, porque são dos homens, e o homem muitas vezes toma uma decisão baseada em sentimentos, em coisas que não vêm de Deus. Os propósitos de Deus, eles são eternos, não são como os propósitos dos homens. E sabe de uma coisa? Talvez, diante de alguma dificuldade sua, de alguma incapacidade, Deus fale contigo e você fale, não, Senhor, não sou eu. E amém, porque o Senhor não vai forçar a barra com você, o Senhor é gentil, Ele bate a porta e Ele só entra quando você permite, né? É isso que a palavra fala. Mas saiba que Ele vai levantar outro servo dele e aquele propósito há de se cumprir. Então, não perca a oportunidade. Que seja você a ser canal de Deus, a ser ferramenta de Deus. Não porque você é melhor que ninguém, mas é porque Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus quer te usar. Ele te capacitou, Ele te encheu de virtude, de dons. E Ele quer te usar para que o reino dEle cresça, se estabeleça e que vidas possam ser salvas. Sabe? Como filhos e filhas de Deus, reconhecendo a paternidade que temos em Deus, nós somos proclamadores de vida, sabe? Num tempo onde só se fala de morte, de tristeza, de medo, de apatia, de doença, nós como igreja temos que nos levantar, orar e declarar vida onde há morte, vida onde há dor, vida onde há choro, vida onde há pranto, sabe? Amém. Estamos enlutados sim por aqueles que morreram e temos pessoas queridas aqui em nosso meio mesmo que perdemos, e isso nos dói, nos faz chorar, sabe? Mas não podemos nos deixar levar pelos sentimentos que a morte traz à tona. Nós temos que nos posicionar para declarar vida, porque o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, ela é vida. Quando você abre a tua boca para proclamar aquilo que Deus pede para você fazer, você está declarando vida. Declare vida sobre a sua família, declare vida sobre os seus vizinhos, sobre a sua cidade, sobre o seu país, sobre os governantes. Não importa se é esquerda, se é direita, se é verde ou azul, não importa, declare vida, porque os propósitos do Senhor que irão se cumprir. Não espere resposta de homens, não fique esperando resposta de homens, de governantes, porque essa resposta não virá. A resposta virá do alto, virá do Senhor, e é nele que está a nossa esperança. Confie em Deus, meu irmão, confie em Deus e permita que Ele possa te usar, que você possa estar sensível à voz do Senhor. Traga à memória aquilo que te dá esperança, traga à memória aquilo que o Senhor já colocou em suas mãos, e certamente Ele há de usar tudo isso que Ele já fez em ti e ainda está fazendo, e vai abençoar muitas vidas, vai trazer vida sobre vidas que estão perdidas, caídas e sem esperança. Em nome de Jesus, Deus abençoe, que o Senhor venha trazer paz sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo possa abençoar a sua vida, que a luz do Senhor possa refletir sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e que não haja falta de nada, e que em todo o tempo o Senhor seja aquele que te conduza, aquele que te dá direção, aquele que vai te revelar os teus dons, aquele que vai te mostrar os seus dons ainda que você nem ainda conhece. Que você esteja posicionado dentro deste corpo que é a igreja, e que dentro deste corpo o Senhor te acesse, tenha liberdade em ti, te use de uma forma como você nunca imaginou. Não se limite, não limite o agir de Deus em sua vida. Dê liberdade a Deus, dê liberdade para que aquilo que Ele separou para você seja canal de bênçãos. Aonde você está, não limite por local, não se limite por local, por pessoas, apenas ouça a voz de Deus e se posicione, porque certamente o
O Senhor há de fazer grandes coisas através de ti. Não permita que sentimento de inferioridade, de que talvez você não é alguém, que ninguém te dá valor, venha sobre a sua mente. Repreenda em nome de Jesus, de forma que o Senhor tenha acesso à sua vida e te faça entender que aonde você está é o melhor lugar para se estar, e é aí que Ele vai te usar, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja contigo. Deus te abençoe, meu irmão.